Provérbios 1, de 1 a 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção. E a palavra de Deus assim nos diz nessa noite. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, e o Senhor é um Deus que quebra paradigmas. Às vezes, Pai, a gente tenta formatar tanto os meios pelos quais o Senhor quer falar conosco, e por conta disso, Pai, muitas vezes nós nos fechamos para ouvir a Tua voz, Senhor, e não conseguimos ouvir, porque estamos tão formatados, Senhor, tão cheios de preconceito, Senhor, que a gente não consegue se abrir para aquilo que o Senhor tem para nós. Mas que nessa noite, Pai, o Teu Espírito fale conosco, que nessa noite, Pai, a Tua palavra de sabedoria venha ao nosso coração, para que possamos ter um ano de 2011 excelente na Tua presença, para que possamos aprender a viver da forma como o Senhor deseja, para que possamos viver segundo os Teus mandamentos, segundo a Tua palavra, vivendo e buscando aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos, ó Senhor, por meio dessa palavra, a vivermos melhor no ano de 2011, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que Ele tem desejado, porque como a própria palavra de Deus diz, a palavra do Senhor não volta vazia, antes de cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo de 2011, primeiro domingo de 2011, que coisa maravilhosa. Por isso, eu comecei essa mensagem com essa canção do Roberto e do Erasmo, É Preciso Saber Viver, porque eu tenho uma convicção no meu coração, é o desejo do coração de Deus, que você viva melhor em 2011, e olha, que eu não estou dizendo que você não possa ter tido um ano bom em 2010, não estou dizendo que você não possa ter sido alcançado pela generosidade de Deus em 2010, se isso aconteceu, e louvado seja o nome do Senhor por isso, eu quero dizer, se 2010 foi bom, Deus deseja que 2011 seja ainda muito melhor, é da vontade de Deus que isso aconteça. Agora tem um detalhe, seria muito fácil, né, para Deus falar assim, meus filhos, eu quero que vocês vivam melhor em 2011, e Deus não fazer nada para que isso aconteça. Mas sabe o que me chama a atenção em Deus? É que Deus é como um pai, que não apenas diz o que Ele espera da gente, Ele mostra como que isso deve acontecer. Ele não apenas fala, eu quero que vocês vivam melhor, eu quero que vocês me sirvam, eu quero que vocês me obedeçam, mas Deus, Ele nos mostra o como fazer isso, a maneira pela qual nós poderemos viver melhor. Deus, como um pai, Ele tem esse prazer de nos tomar pelas mãos e falar, vem comigo, porque eu vou te mostrar, vem comigo, porque eu vou te ensinar como viver melhor. É interessante, porque o texto que nós lemos nessa noite, ele foi escrito pelo rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, mas teve algo que marcou a vida do Salomão logo no início do seu reinado. E aí quando você olha para o texto bíblico que se encontra ali em 1 Reis capítulo 3, versos 5 e de 9 a 13, a gente vê isso que marcou, esse episódio que marcou a vida do Salomão, logo ali no início da sua caminhada, do seu reinado. Olha só que coisa interessante, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Ah, se Deus aparecesse para mim e falasse isso, pede o que você quiser, que eu vou te dar, pede o que você desejar, porque eu vou fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo,
e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E aí Deus vai dizer para ele: e além disso, eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também, agora sim, lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha que coisa bonita. Quem escreveu o livro de Provérbios foi um homem que no início do seu reinado teve a oportunidade de pedir o que quisesse para Deus. Podia ter pedido riqueza, podia ter pedido carros novos, podia ter pedido tantas outras coisas, mas ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu quero sabedoria do alto para conduzir o teu povo, eu quero discernimento para poder conduzir esse tão grande povo. E o texto diz que Deus vira para Salomão, concede o desejo do seu coração, e mais, ainda vai dar a ele coisas que ele não havia pedido. Por conta disso, meus irmãos, como nós podemos ver, Provérbios, ele foi escrito por alguém que logo no início do seu ministério pediu sabedoria abundante para Deus, e isso faz com que Salomão tenha autoridade suficiente para nessa noite nos orientar de como vivermos um 2011 de uma forma excelente na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer é que, como eu já disse no início, como Deus é alguém que nos pega pelas mãos e caminha conosco, nos direciona, vai com a gente ensinando como fazer, nessa noite Deus escolheu na sua palavra o livro de Provérbios, escrito por Salomão, para trazer orientações básicas para o nosso caminhar, para que em 2011, quem sabe, nós possamos errar menos do que erramos em 2010, para que em 2011, quem sabe, nós possamos viver uma vida mais excelente do que da forma como nós vivemos em 2010. E aí, queridos, o que me chama a atenção aqui é que logo no seu início, Salomão, ele vai defender o seu escrito. Ele vai dizer o seguinte, voltando um pouquinho aqui: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. E aí ele continua. Sabe o que vai acontecer aqui? O Salomão, logo no início do seu livro, ou dos seus escritos, ele vai dizer o seguinte: esses provérbios, essas palavras de sabedoria, se vocês observarem, se vocês cumprirem o que eu estou escrevendo, dizendo para vocês, vocês vão poder viver melhor a vida de vocês. É preciso saber viver. Agora nós temos que buscar na fonte certa como saber viver, como aprender a viver da melhor maneira. E Salomão, ele está dizendo que a observação desses provérbios produzirá algumas consequências na nossa vida, e essas consequências nós poderemos dividi-las em dois grupos. O que acontece quando aplicamos na nossa vida esses princípios? Em primeiro lugar, Salomão vai dizer que acontece algo que nós podemos chamar de transformação da nossa mente. Em segundo lugar, o que vai acontecer, segundo Salomão, é que as nossas atitudes vão ser transformadas. Preste atenção. Nós podemos aqui dividir as consequências da observação dos princípios de Deus em dois grupos nessa noite. O primeiro delas vai ser a transformação da nossa mente, o nosso mundo interior, esse universo, essa gama de pensamentos que existem dentro de nós. Em segundo lugar, se isso acontecer, como nós vamos ver daqui a pouco, necessariamente as nossas atitudes vão ser transformadas da mesma forma. Agora, para a gente começar a caminhar aqui, eu queria falar um pouco dessa transformação da nossa mente, como sendo a primeira consequência da observação dos princípios ou desses provérbios de Salomão dados por Deus na nossa vida. Olha que coisa interessante. A primeira coisa é a transformação da nossa mente. O texto também vai dizer assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria
e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Meus irmãos, todas essas consequências que Salomão traz, elas se dão no campo da mente, no nosso mundo interior. Não são atos práticos, mas são coisas que acontecem dentro de nós. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: se você observar esses princípios, esses valores, esses conceitos, se você observar esses provérbios, segundo a orientação de Deus, algo dentro de você vai mudar. Algo dentro desse lugar, desse recôndito, onde as tuas motivações nascem, onde os teus desejos nascem, onde as tuas inclinações nascem, isso vai acabar mudando na sua vida. Agora é interessante, porque Salomão, ele sabia que qualquer mudança para acontecer na nossa vida, precisa começar a acontecer no campo da nossa mente. Antes de qualquer mudança, seja emocional ou em qualquer área da nossa vida, antes de qualquer coisa, toda mudança vai começar a acontecer aqui dentro. E tem uma coisa interessante, porque não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós, a grande maioria que está aqui nessa noite, nós somos pessoas completamente emocionais. Eu diria que nós somos 90% emoção e 10% razão. E isso é muito sério, porque como seres emocionais, o que eu estou dizendo é que as nossas emoções controlam a nossa vida. As nossas emoções controlam a nossa vida. E meus irmãos, o quão perigoso isso é. Você viver uma vida controlada pelas suas emoções. E como nós vamos ver daqui a pouco, tantos elementos, tantos fatores têm o poder de determinar, de influenciar as nossas emoções. Quando a minha vida é determinada pelas minhas emoções, quão perigoso esse negócio ele se torna. Agora, o que me chama a atenção nisso aqui é porque quando a gente olha para esse dado, né, que eu trago aqui nessa noite, que 90% da nossa vida é dominada, é marcada pelas nossas emoções, nós poderíamos chegar a uma conclusão equivocada, acharmos que para transformações ou mudanças acontecerem na nossa vida, necessariamente um processo de mudança precisaria começar nas nossas emoções. Mas não é isso que acontece. E eu estava lendo essa semana um texto no livro chamado Renovação do Coração, do Dallas Willard. Ele fala uma coisa muito interessante. É interessante notar que você não pode evocar pensamentos como base em determinado sentimento, mas pode despertar e até certo ponto controlar sentimentos ao dirigir seus pensamentos. O poder sobre os pensamentos é de grande e indispensável ajuda para dirigir e controlar os sentimentos, embora estes não estejam sob a orientação direta da nossa vontade. Meus irmãos, resumindo o que o Dallas Willard está colocando aqui nesse texto, resumindo, é possível não sermos escravos dos nossos sentimentos, das nossas vontades e dos nossos desejos caídos. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que pensamentos, nas palavras do Dallas Willard, não tem o poder de evocar, de trazer à tona pensamentos. Sentimentos não têm o poder de fazer com que eu passe a pensar de determinada forma, mas na verdade é o contrário. Aquilo que você pensa, em primeiro lugar, de alguma forma, vai determinar aquilo que você sente. Daí a importância dessa noite de nós entendermos que todo o processo de transformação na nossa vida, se nós quisermos efetivamente vivermos melhor, vai começar aqui, ó, no campo da mente, do intelecto, da razão, do nosso pensar. É interessante porque, indo lá para Gênesis lá atrás, Deus certa vez falou assim para Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. Sabe o que Deus está falando para Caim? Nós já de certa forma já falamos aqui. Não precisamos mais sermos escravos dos nossos sentimentos, dos desejos caídos que muitas vezes tomam conta do nosso ser, de algumas atitudes que nascem com sentimentos, com sensações, com percepções, que insistem em visitar o nosso ser. Nós
fomos libertos disso e podemos ser a cada dia ainda mais libertos dessa condição de sentimentos caídos, de emoções caídas, de atitudes caídas por conta dessas emoções. Agora, meus irmãos, é interessante a gente observar que os nossos pensamentos, eles não se dão de uma forma solta. Os nossos pensamentos não acontecem do nada. A forma como você pensa, ela é determinada pela sua cosmovisão. Eu vou explicar isso. Cosmovisão, ou o conceito de cosmovisão, é mais ou menos assim: é a visão do mundo que você tem. Por exemplo, o que você pensa sobre liberdade? O que você pensa sobre a cultura na qual você está inserido? O que você pensa sobre drogas, sobre aborto, sobre Deus? Todas as ideias que compõem a sua mente e que fazem você pensar de determinada forma, essas ideias são chamadas de cosmovisão. Então, todos nós temos uma cosmovisão, por assim dizer. E os nossos pensamentos, eles se dão dentro de uma percepção de mundo, que são essas ideias abstratas que nós temos a respeito desses mais variados temas. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Sabe onde Deus começa a trabalhar na nossa vida? Deus começa a trabalhar em nós quando algo chamado regeneração bate à nossa porta. A regeneração é o início do processo de mudança da nossa cosmovisão. É mais ou menos assim: antes de termos sido regenerados por Deus, de termos nascido de novo pela graça de Deus, antes de experimentarmos o princípio da nossa vida, nós tínhamos uma forma de pensar. Alguns sequer queriam em Deus, alguns viam a Deus como uma energia. Esses dias eu conversava com uma mulher e ela falava assim: olha, eu creio em Deus, eu até creio em Deus, mas para mim Deus é uma força, Deus é uma energia. E tem muita gente que pensa assim, é a cosmovisão dessa pessoa. Agora, quando a regeneração acontece, quando esse nascer de novo acontece na nossa vida, começa a acontecer o princípio de uma transformação dessa cosmovisão, onde Deus começa a trabalhar as ideias que compõem os nossos pensamentos, ou que vão dar ensejo e formar o nosso pensamento. E é bonito ver como que Deus age na nossa vida, né? Porque Deus começa a fazer o seguinte: Deus substitui em nós esse sistema maligno de ideias pelo sistema de ideias que Jesus Cristo encarnou e ensinou por meio de uma cultura do reino de Deus. É mais ou menos assim: quando você se encontra com Jesus, quando o princípio da nova vida é colocado dentro de você, alguns conceitos caídos, dominantes desse mundo, começam a ser tirados da nossa mente pelo Espírito Santo de Deus, e os princípios do reino, a forma como Jesus pensava, começa a habitar o nosso interior. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, olha só o que se encontra em Efésios capítulo 6, verso 12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É esse estado de coisas, ou essa situação, ou são essas forças, é essa gama de fatores que dominam muitas vezes o pensar de uma pessoa sem Deus. O homem sem Deus está sujeito a tudo isso aqui. O homem sem Deus está sujeito aos poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O homem sem Deus, a cosmovisão dele, o seu pensar, é determinado por tudo isso aqui. Mas sabe o que acontece? Deus faz a parte dele. A parte dele é nos regenerar. A parte dele é colocar o seu espírito em nós e fazer com que a gente possa começar a pensar de forma diferente. Mas tem um detalhe: tem a nossa parte. Como? E a pergunta que eu faço para você agora: como ter o nosso sistema de ideias e valores transformados? Olha só que coisa bonita: por meio da pessoa e o evangelho de Jesus Cristo, o qual vai nos libertar. É o processo de formação espiritual, que é a substituição progressiva dessas ideias destrutivas por ideias que ocupam a própria mente de Jesus, aquilo que eu havia dito para vocês. Então, uma coisa bonita de você observar: quando Deus nos visita pela sua graça, os pensamentos caídos vão sendo tirados de nós, as forças que controlavam a nossa vida vão sendo tiradas de sobre nós, e aquilo que habitava a mente de Jesus começa a habitar a nossa vida.
começa a habitar na nossa mente, começa a fazer parte do nosso pensar. As nossas ideias, o nosso pensamento é visitado por aqueles pensamentos que habitavam a mente de Jesus. E aí, meus irmãos, é interessante porque há um contraste entre dois valores, ou dois sistemas. Isaías 55, versos 8 e 9 fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou ainda, Mateus 16, verso 23 fala assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meus irmãos, preste atenção aqui. No primeiro texto, em Isaías 55, Deus está falando assim: o pensamento de vocês não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são muito mais altos, são muito mais sublimes, são muito mais grandiosos do que os pensamentos de vocês. Esse texto mostra o contraste absurdo que existe a forma de Deus pensar e a forma que existe do homem caído pensar. Existe um abismo muito grande do nosso pensar e o pensar de Deus, porque os sistemas são diferentes. Em Mateus 16, verso 23, aquele episódio em que Jesus se revela para Pedro e fala: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus havia acabado de dar uma revelação maravilhosa para Pedro, mas na sequência Jesus vai dizer para Pedro assim: Pedro, tem um detalhe, é preciso que eu morra, eu tenho que morrer para cumprir o que eu tenho prometido para vocês. E o texto nos diz que Pedro, tentando poupar Jesus, por assim dizer, daquele episódio, vai dizer: não, Senhor, de forma alguma, o Senhor não vai morrer. Sabe por quê? Porque Pedro não conseguia entender os propósitos de Deus. Pedro não conseguia entender os planos de Deus. A mente pequena, caída, ensimesmada, que fazia parte de um reino humano, natural, não conseguia entender o reino de Deus, não conseguia entender a vontade maior de Deus para a sua vida e para a história. E aí, meus irmãos, é que começa a acontecer algo. Sabe por quê? Porque tem a nossa parte, a parte que é minha e a parte que é sua. Porque, como eu já disse para você, Deus fez a parte dele. A parte dele foi nos salvar. A parte dele foi colocar o princípio da nova vida em nós, foi fazer com que se abrisse a possibilidade do acerto na nossa vida. E aí Deus fala: agora é a parte de vocês, agora vocês precisam entrar em ação. Em Romanos capítulo 12, verso 2 está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa bonita que eu vejo nesse texto é que Deus está falando para mim e para você nessa noite: quer viver melhor em 2011? Você quer viver melhor em 2011, amém? Quer viver melhor? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que às vezes a vontade de Deus é pesada para a gente? Sabe por que a vontade de Deus às vezes é indigesta para muitos de nós? Porque a nossa mente não foi renovada. Porque a nossa mente não foi renovada, e nós continuamos vivendo com a nossa vida sendo determinada pelos valores e padrão deste mundo. Mas nessa noite Deus está dizendo: há um pensar divino e há um pensar humano. Há um pensar que tem a ver com o reino dos céus e há um pensar que tem a ver com o reino humano. E Deus está falando: eu quero que vocês se enquadrem, que vocês se amoldem, que vocês vivam os princípios do meu reino. Senão, olha que coisa interessante, meus irmãos, eu queria aqui fazer um paralelo entre a forma de pensar do homem caído, do homem sem Deus, e muitas vezes a nossa forma mesmo de pensar no dia a dia, e a forma de pensar divina. Primeira coisa, a forma de pensar humano é totalmente baseada no eu, para mim, primeiro eu e depois o resto. Tem um ditado que diz assim: farinha pouca
meu pirão primeiro. O cara, o sujeito que vive a vida baseado no seu eu, de uma forma egoísta, só pensando em si, ele não consegue pensar com categoria do divino, onde o tempo todo Deus nos chama para vivenciarmos o nosso e não o meu, vivenciarmos o coletivo e não o individual. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? É tempo de nós nos despojarmos do nosso egoísmo e nos abrirmos para o coletivo, para aqueles que estão diante de nós, para aqueles que estão próximos de nós, porque não tem jeito, uma renovação da nossa mente necessariamente precisa passar por essa mudança, onde eu deixo de me colocar em primeiro lugar, e passo a pensar no meu irmão, passo a pensar na minha família, passo a pensar em dar mais tempo para as pessoas que têm chegado para junto de mim. Eu fiz uma coisa essa semana, tem um irmão querido, de uma outra igreja, que ele cansa de me procurar. Eu diria para vocês assim, que nos últimos anos, todos os nossos encontros foram motivados por ele. Eu nunca o procurei. E eu estava aqui essa semana, no último dia do ano, penúltimo dia do ano, perdão, e eu senti Deus falando no meu coração: ligue para essa pessoa, vá à procura dele, vá até ele. Sabe por quê? Meus irmãos, é impressionante. Às vezes a gente cria um mundo tão confortável, um universo tão confortável, onde o nosso eu está centrado, está num trono, e a gente não quer de alguma forma ter trabalho ou ser ameaçado de não mais estarmos no centro de tudo. E aí, queridos, eu peguei meu telefone, liguei para esse irmão, falei: cara, eu estou te ligando, e eu fiz questão de dizer para ele: eu estou te ligando porque durante esses anos todos você tem dado uma prova tão grande de carinho para comigo, para com a minha família. Rapaz, você tem me buscado, você tem nos procurado, tem vindo ao nosso encontro, e rapaz, eu senti que eu precisava ir até você, eu precisava me encontrar com você. E já estamos marcando já um encontro já para o início do ano, e eu estou falando isso para que você entenda que há uma tendência humana, natural, de nós estabelecermos o nosso eu em primeiro lugar, e a gente não quer sair dessa zona de conforto. Meus irmãos, em nome de Jesus, sai do lugar do ano de 2011, saia desse ensimesmamento, por assim dizer, saia de dentro de você e se abra para relacionamentos, faça novas amizades, vá na direção de outras pessoas. Mais ainda, o pensar humano, ou no pensar humano, está muito em voga, muito em evidência, a satisfação imediata. Nós somos pessoas que queremos prazer o tempo todo, somos assim meio que adolescentes, né? Adolescentes eternos. Já viu que adolescente, ele é 0 de responsabilidade e 100% de prazer, quer viver prazer o tempo todo, mas é prazer sem responsabilidade. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Nós nos tornamos esses adolescentes perpétuos, ou adolescentes eternos, que a gente vive para satisfazer os nossos desejos, vivemos para o entretenimento, vivemos para a satisfação dos nossos desejos, vivemos o tempo todo querendo sentir prazer e satisfação na alma. Agora, meus irmãos, eu preciso dar uma notícia para vocês nessa noite. A vida cristã, ou a vida adulta, ela é muito mais marcada por responsabilidade do que prazer, é muito mais marcada por compromissos do que satisfação imediata. E tem um detalhe: no pensar divino, ou no reino de Deus, o chamado de Deus para nós é o investimento, porque muitas vezes Deus vai dizer assim: ó, retarde o prazer, retarde a satisfação, invista agora para colher lá na frente. Pode ser que em 2011 Deus esteja chamando você para um tempo de investimento, para você plantar, para você lançar o teu pão sobre as águas, para que no tempo certo, no tempo determinado, você colha aquilo que Deus tem para você, tem para a sua vida. Então, o pensar humano é marcado pela satisfação imediata, o pensar divino é marcado por esse investimento, e muitas vezes nós vamos retardar o prazer e vivê-lo lá na frente. Mais ainda, o pensar humano é marcado no ter, e talvez a cobiça e a vontade sejam palavras muito fortes nesse momento. Quantas vezes, meus irmãos,
nós vivemos como crianças mimadas. Eu quero. Aí você se arrebenta financeiramente, você passa por cima de pessoas, você arruma problema dentro de casa, você briga com seu cônjuge, porque você quer satisfazer esse seu desejo de ter algo. Tudo isso muitas vezes motivado pela cobiça, porque o vizinho do lado tem, então você também quer ter. A pessoa que trabalha com você tem, então você acha que você tem que ter também. Em nome de Jesus, se você quiser ter uma vida melhor em 2011, paute a sua vida não no ter, mas no ser. Invista no seu interior, invista no seu coração, invista no fortalecimento da sua alma, invista nos relacionamentos, invista não em ter algo, mas em ser uma pessoa melhor. Quer ver um bom planejamento, um bom propósito para o ano de 2011? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais educada, eu quero ser uma pessoa mais generosa, vamos falar daqui a pouco. Eu quero ser alguém melhor em 2011. Meus irmãos, não dá para sair ano e entrar ano e nós continuarmos os mesmos. A gente tem que melhorar. E às vezes o que me chama a atenção é que você vê, eu conversava outro dia com uma pessoa que é espírita, é impressionante os ideais tão nobres. Não, porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar o próximo. Tudo bem que as motivações não são as melhores, nós sabemos disso, mas eu acho que nós temos que aprender com essas pessoas sim. Nós temos que querer crescer, temos que investir no nosso ser, sermos pessoas melhores. Quer ver só? Busque ser um pai melhor esse ano, busque ser uma mãe melhor em 2011, busque ser um filho melhor, um irmão melhor em 2011. Coloque isso como ideal para esse ano, e eu garanto a você que você vai viver melhor em 2011. Avançando um pouco mais, o pensar humano é marcado pela paixão, é o fogo da paixão, do imediato, usar. Já o pensar divino é marcado pelo amor. E quanta diferença aqui, né? A paixão é aquele sentimento avassalador que vem, mas da mesma forma que vem, vai. Da mesma forma que surge, desaparece. Já o amor, segundo as escrituras sagradas, é algo que vem para ficar, que visita o nosso coração, que faz de nós pessoas melhores e que faz com que tenhamos atitudes melhores para com as pessoas que convivem com a gente. Amor, o amor de Deus nos nossos relacionamentos é fundamental. O pensar humano é marcado pelo receber. Eu quero, me dá para mim, eu em primeiro lugar. Já o pensar divino é marcado pelo dar. Meus irmãos, que 2011 seja um ano onde você dê muito mais do que você receba. Amém? Que 2011 seja um ano onde eu e você possamos abrir a mão e dar amor, dar generosidade, dar dinheiro, abençoar. E se Deus quiser dar alguma coisa para nós, além de tudo que nós já temos recebido, que Ele haja segundo a sua graça e misericórdia, mas que você entenda que no reino de Deus, muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. O pensar humano ainda é marcado pelo impessoal. Oh, meus irmãos, vivemos num mundo tão impessoal, numa realidade onde as pessoas praticamente não têm nome. Eu já contei, né, para vocês que quando eu fazia faculdade de Direito, eu malhava numa academia que era na própria faculdade, e assim, eu conhecia todo mundo na academia, né, dezenas de pessoas ali, os colegas de sala de aula, mas a grande maioria eu não sabia sequer o nome. Era doido, maluco, né? Era doido ou maluco, a gente chamava doido ou maluco, não sei o que lá, ninguém tinha nome. Sabe por quê? A gente vive num mundo impessoal, onde as pessoas não estão preocupadas em saber o nome do outro, e se não está preocupado em saber do nome, que dirá do estado do coração? Parar para perguntar: como vai você? Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua semana? Como é que está seu coração? Pode parecer até meio estranho, né? Chega para um cara: como é que está seu coração hoje? Pô, meu irmão, sai fora, o negócio é esse, cara. Como está seu coração, rapaz? Vai, tua turma. Sabe por quê? A gente vive num mundo impessoal, onde as pessoas não se preocupam com o outro, não se preocupam com o estado do coração da pessoa que está tão próxima da gente muitas vezes. Já o pensar divino é marcado pelo pessoal, por esse desejo de conhecer a realidade do outro. Avançando um pouquinho, o pensar humano, ele é marcado pelo acelerar. Acelere.
corra, não pare, esteja sempre no ar, 24 horas ligado, porque se você fizer assim, você vai chegar a algum lugar, você vai progredir, você vai prosperar. Aí sabe o que Deus fala para você hoje? Diferente do mundo, freie, desacelere, pare um pouco. Não tem como você viver nessa roda viva, não tem como você viver achando que viver no ar, ficar no ar 24 horas por dia vai fazer com que você chegue a algum lugar. Nesse ano nós falamos muito sobre isso aqui, falamos isso na oficina da palavra, eu preguei sobre isso já algumas vezes. É tempo da gente entender que Deus nos chama sim para trabalhar, para sairmos do lugar, mas Deus quer que a gente entenda que Ele nos dá enquanto a gente dorme, Ele nos visita e nos abençoa enquanto nós estamos descansando e esperando nele. Meu irmão, é tempo de você parar um pouco, é tempo de você simplesmente descansar em Deus, olhar o agir de Deus na sua vida, ver o que Deus quer fazer por você e em você, e só depois de você parar, fazer uma incursão, se visitar, você pode continuar a caminhar. Mas mesmo assim, cuidado para não voltar a acelerar de novo. E ainda, nós, humanamente falando, nós vivemos muitas vezes com a vida pautada no prometer. Meus irmãos, quantos de nós, eu prometo que em 2011 eu vou fazer aquele regime e vou emagrecer, eu prometo que vou começar a malhar, eu prometo que vou me reconciliar, eu prometo que vou ler a Bíblia, eu prometo que vou orar, eu prometo que vou fazer isso, eu prometo que vou fazer aquilo. Mas sabe como é que funciona o pensar divino? No cumprir. Sabe o que Deus está falando para você? Chega de ser uma pessoa sem força, que não consegue cumprir as suas determinações de início de ano. Chega de você prometer para você e para Deus no 1º de janeiro que vai fazer coisas, mas lá pelos meados de janeiro você já desistiu da sua promessa e nem sequer se lembra dela. Deus está falando para você nessa noite que é tempo de você começar a cumprir o que você já vem prometendo para você há tanto tempo. Irmãos, é tempo da gente parar de ser fraco, é tempo da gente parar de achar que a gente não consegue, que a gente não consegue cumprir, que a gente não consegue realizar, que o mundo é maior do que a gente, que as emoções e sentimentos são maiores do que nós. É tempo de você começar a cumprir os seus propósitos diante de Deus, as promessas que você tem feito, quem sabe há tantos anos. Deus está falando para você que em 2011 é tempo de você começar a se esforçar, de ter força de vontade, e você dizer não para tantas coisas que têm dominado você. Eu fico impressionado, meus irmãos. Eu estava no meu processo de incursão, de visita ao meu interior de final de ano. Eu percebi que eu tinha feito um pacto com Deus há alguns anos. Não vou contar para você, é só meu, não adianta. Eu tinha feito um pacto com Deus, e que por 3 anos seguidos eu havia cumprido aquele pacto. E eu percebi que no último ano eu havia relaxado com aquele pacto que eu havia feito com Deus, coisa minha, pessoal, que me incomodava, que me feria. E eu parando, pensando, eu falei: por que eu tenho sido tão fraco? Por que as minhas emoções, meus sentimentos, meus desejos têm sido mais fortes do que eu? E eu, queridos, fiz uma decisão de novo, tomei uma decisão de novo. Eu não quero ser um fraco em 2011. Se eu fui capaz de cumprir o propósito por 3 anos, por que eu vou me deixar vencer de novo? Por que eu vou negociar com coisas que Deus está me falando que é inegociável? Queridos, em nome de Jesus, se você esquecer tudo que eu falei aqui nessa noite, eu queria que você gravasse uma coisa: Deus está chamando você para você ser mais forte em 2011, e você começar a cumprir os propósitos, as promessas que você tem determinado no seu coração. Chega, Kleber, me permita falar, Kleber, eu fui num churrasco na casa do Kleber na quinta-feira, e estava uma turma muito legal ali do Kleber, que são os amigos do NA,
E assim, eu estava ouvindo as conversas, e como deve ser difícil, está aqui o Kleber, para quem não me deixa mentir, você viver o só por hoje, deve ser muito difícil. E nós falávamos ali de compulsões, que não apenas a compulsão da droga, porque tem um detalhe, né? Tem gente que tem compulsão por comer, tem gente que tem compulsão por beber, tem alguns que têm a compulsão pelo sexo, outros da masturbação. Quantas compulsões existem e que dominam as pessoas muitas vezes. E naquele papo ali, queria dizer, Kleber, que foi tão abençoador para a minha vida aquela tarde ali. Foi tão pouco tempo, mas ouvir as conversas e ouvir daquele desejo que aquelas pessoas tinham ali de acertar, de virar a mesa, de dar a volta por cima. E eu fiquei pensando, caramba, se esses caras, com algo tão difícil de lutar contra, que é o mundo das drogas, esses caras estão conseguindo, o cara estava limpo há 6 meses, o outro está mais tempo, por que que eu não posso vencer as minhas compulsões? Por que eu vou continuar cedendo? Por que eu vou continuar dizendo sim para coisas que eu sei que são erradas e que continuam dominando a minha vida? Decidi em 2011 não me deixar vencer por gigantes que eu posso vencer. Eu decidi que em 2011 eu não vou ser um fraco, mas que eu vou me fortalecer no Senhor e vou vencer os meus gigantes, vou vencer as minhas compulsões. Não vou apenas prometer, mas eu vou cumprir, em nome de Jesus. Leve isso para a sua casa, que essa verdade possa dominar o seu ano de 2011. Você não precisa ceder, você não tem que ser mais fraco, não tem mais que se render, porque você pode se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Por fim, eu quero dizer para você que o pensar humano, ele é completamente temporário. É impressionante, né, irmãos, como que às vezes a gente vive a vida curtindo a vida adoidado, como tem aquele filme, né, antigo, como se a existência se reduzisse apenas a 70, 80, 90, 100 anos de vida aqui nessa terra. E a gente vive, e a gente quer viver tudo aqui. Então você vive de uma forma louca, você vive de uma forma intensa, porque como eu já ouvi essa semana também, temos que viver a vida ao máximo, temos que viver com toda a força, porque a vida é uma só. Agora, queridos, em que pese o fato da vida ser uma só, nós não podemos nos esquecer que o temporário, ele reside numa forma de pensar humana, porque para Deus e para o homem e uma mulher de Deus, nós temos que entender que nós somos eternos, e a vida nós precisamos aprender a viver a vida na perspectiva não mais do temporário, mas na perspectiva do eterno. Quando eu fechar os meus olhos aqui, eu sei que a vida não terminou, e se eu não dei conta de viver tudo o que eu quis dessa vida, eu sei que Deus tem coisas muito maiores reservadas para mim, para que eu possa viver na eternidade. Por isso, o homem daqui, terreno, caído, humano, pensa apenas no campo do temporário. Já Deus nos chama para olharmos na perspectiva do eterno. Por isso, meu irmão, no ano de 2011, se você quiser ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais plena, mais próspera, Deus chama você para você se preocupar mais com o nosso, para você investir mais, para você investir no seu ser, para você amar, para você se dar, para você se relacionar intimamente, para você frear, quem sabe até parar um pouco na sua vida, para você cumprir mais do que você promete ou tem prometido. E Deus te chama também para que você se lembre todos os dias que você é eterno, que a vida não termina quando você fechar os seus olhos aqui, mas essa vida vai se continuar, vai se prolongar, se perpetuar por toda a eternidade na presença de Deus. Agora, eu falei que eram 2 as consequências, ou seriam 2 as consequências de cumprirmos os provérbios ou os ensinamentos que Salomão ele nos traz em todo o seu livro. Sabe uma segunda consequência que vai acontecer na sua vida, que vai ser uma consequência natural da primeira? A transformação das nossas atitudes. Se você mudar a sua forma de pensar,
se os pensamentos que visitaram a mente de Jesus, se você buscar na palavra de Deus o que foi que Jesus pensava, a forma como ele pensava, e se você buscar encher a sua mente dessas verdades que norteavam a mente de Jesus, eu vou garantir uma coisa para você: as suas atitudes vão ser transformadas no ano de 2011. Vai ser uma consequência natural, porque o Salomão também vai dizer: fazendo o que é justo, direito e correto. Deus deseja que em 2011 as suas atitudes sejam mais justas, que você faça o que é direito e você ande de forma correta. Agora, sabe onde você encontra um manual ou a forma na qual Deus deseja que nós andemos na sua presença? Sermão da Montanha. Eu não sei se você já se deu o trabalho de abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e ler ali até o capítulo 7, capítulo 8 do mesmo livro de Mateus. Você vai encontrar alguns preceitos, alguns princípios, algumas verdades que vão formar o padrão de conduta dos filhos de Deus. Começando com as bem-aventuranças, no verso 1 do capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome. E o sermão da montanha vai continuar, e Jesus vai continuar falando: se alguém bater na sua face, dê a outra; se o teu olho te corromper, se fizer pecar, lança-o fora. E Jesus continua nos ensinando, falando a respeito do padrão de comportamento moral e ético daqueles que são filhos da luz. Quer viver melhor em 2011? Quer viver uma vida de qualidade, uma vida plena em 2011? Conheça a palavra de Deus, sobretudo os ensinamentos de Jesus, a forma como Deus quer que você se comporte, que você ande como um filho da luz precisa andar. Irmãos, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que vivia de uma forma dissoluta, esbanjando os seus recursos, fazendo com que a sua família viva privações, enquanto vive como um pródigo, gastando tudo, Deus está falando: não haja mais assim. Deus está falando para você nessa noite que Ele quer que em 2011 você transforme, ou veja, ou deixe transformar a sua conduta como sendo filho de Deus. Chega dos de fora olharem para a gente e falarem assim: como é que esse cara pode ser crente com essa atitude? Como é que ele pode dizer que ele é um cristão, que é um filho de Deus, falando o palavrão que ele fala? Eu vou apertar. Deus quer que em 2011 você tenha um falar mais santo, que você não se deixe levar pelo palavreado chulo, que você se comprometa com um palavreado santo na presença dEle, onde você possa estar em qualquer meio conversando e as pessoas vão ver a diferença que existe no teu ser, e isso começa na forma de você falar. Deus deseja que você tenha a sua vida transformada em 2011, que a sua conduta, que o seu padrão moral e ético seja transformado. Meus irmãos, não dá para um filho das trevas, vou usar essa expressão embora eu não goste muito, de um ímpio, uma pessoa que não tem Deus, ela ser mais justa do que a gente, ser o melhor pai do que a gente, ser uma pessoa mais honesta do que a gente, pagar os seus impostos enquanto muitas vezes nós não pagamos, muitas vezes sonegamos, enquanto pessoas que não tiveram encontro com Jesus pagam todos os seus impostos. Nesse ano de 2011, se você quiser viver melhor, se você quiser viver uma vida próspera, abençoada na presença de Deus, Deus está falando para você: olhe os meus preceitos, olhe a minha palavra, deixe-se transformar pela minha palavra, pelos meus princípios, pelos meus mandamentos, que você vai ver como que a sua vida vai ganhar em beleza, em qualidade, para a glória de Deus. Agora, por fim, eu deixei de propósito um grande segredo, e é a vontade maior de Deus para a sua vida em 2011. Provérbios 1:7 fala assim:
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Quer viver de forma abundante, plena em 2011? Tema ao Senhor. E sabe como é que você pode temer ao Senhor? Primeiro, buscando conhecer a sua vontade. Segundo, tendo consciência da santidade de Deus e consequentemente sendo mais santo. E em terceiro, viver com uma consciência plena da presença de Deus na sua vida, de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Quer viver melhor em 2011, amém? Quer viver bem? Quer viver de forma abundante, plena, de maneira que Deus se agrade daquilo que você faz e que você fala? Observe a palavra de Deus, os seus princípios, que você vai ver quanta coisa vai se transformar na sua vida ao longo desse ano.